Ah, bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas tu vai assistir essa live, mas o importante é que tu estás aqui e que a gente hoje vai fazer um dia incrível. Sabe por que a gente vai fazer um dia incrível? Porque hoje é dia de ação, hoje é dia de agir, de botar as coisas para andarem. Vou ter até uma música que eu adoro, super animada, que me dá um gás incrível para começar com tudo a nossa live de hoje. Que hoje é feriado, mas como eu sou ousada, vamos que vamos, né? Porque não é isso. O que importa é a mensagem que vai chegar para as pessoas. Se elas verem hoje, verem amanhã, não tem problema. Vai ficar gravado e a mensagem vai ser dada para que tu possa te transformar, né? Deixa eu baixar aqui o volume, porque maravilhoso, mas agora a gente vai para ação. Olá, Aline, querida, seja bem-vinda, minha parceira aí assistindo todos os dias, que bom, fico muito feliz. Vamos que vamos, né, querida? E eu vou então colocar aqui para convidar algumas pessoas que estão aí, que para ver se essas pessoas estão a fim de participar. Esperar um pouquinho para ver se alguém chega. Mas eu vou começar logo em seguida, tá, gente? Porque a gente não tem tempo para perder e tem muito, muito, muito assunto, muito, muito, muito mesmo, que a gente pra gente tratar, tá? Então, bora lá. Live número 3, querida. Live número 3 é transformando super em mega paz. Hoje é dia de agir, dia de ativar a ação. Oi, Sandrinha, querida, seja bem-vinda. Bom dia. Para mim já é meio-dia aqui. Então, vamos lá. Fazendo um overview, né? Dando uma olhada no que a gente viu nas outras lives. Dia 1 foi dia de consciência. Dia 1 foi dia de olhar para os comportamentos. Oi, mãe, bom dia, seja bem-vinda. Dia 1 foi dia de consciência, de olhar para os comportamentos dos super e dos mega pais. Ver as diferenças deles. Se tu não viu, tá na bio ali, tá no meu feed e tu pode assistir novamente a live. No dia 2, que foi ontem, eu falei sobre espiritualidade, sobre o sentir, sobre a importância disso, sobre a conexão. E falei muito sobre as leis, tá? As leis universais aí que regem. Eu vou depois deixar na descrição o livro, que é o Kybalion, que algumas pessoas me perguntaram, depois eu vou até postar uma fotinho lá e colocar. Que é incrível, mas é um livro denso, e eu indico super mega que vocês acompanhem a professora Lúcia Helena Galvão, porque ela é uma das pessoas que traz a filosofia e faz com que a gente entenda a filosofia de um jeito diferente, de um jeito mais, para mim, fica mais compreensível. Para mim, a filosofia sempre foi uma coisa mais complexa e ela traz de um jeito diferente. Então, professora Lucilena Galvão, incrível. Que mais? Falando em filosofia, eu vou dizer uma frase que eu acho maravilhosa, que eu aprendi com um amigo, mentor querido, que me ensinou muitas coisas, que é o Du Oliva. Porque ele cita bastante esse filósofo, ele gosta muito de filosofia, ele cita bastante desse filósofo, que é o Epicteto. E a frase é: o mundo se desvia para deixar passar quem sabe aonde vai. Forte, né? Eu vou até falar de novo.
O mundo se desvia para deixar passar quem sabe aonde vai. Se a gente tem clareza de quem a gente é, se a gente começa a dar os passos, os caminhos se abrem e o mundo se desvia para que a gente possa seguir a nossa jornada. Beleza. Por quê? Porque sem movimento a vida para. E aí eu trouxe uma metáfora da maratona, né? A vida é uma maratona. A vida é uma corrida larga e extensa, onde a gente precisa estar em movimento, estar correndo, mas com passos acertados, com muito mais constância e serenidade, como diz a minha mestra Tassi, com constância e serenidade para que a gente consiga seguir e chegar onde a gente precisa chegar, tá bem? Então aí eu quero, para a gente começar esse caminho, eu quero trazer alguns movimentos para vocês, que são movimentos importantes que a gente precisa fazer para começar a gerar essa ação, para começar a gerar essa ativação, essa transformação. Para vocês verem que tudo tem ação no final, né? Então vamos lá. Eu quero pedir para vocês, quem quiser encaminhar a live, né? Oi, Paola, querida, minha dupla. Quem quiser encaminhar a live aqui no aviãozinho, convidar algumas pessoas, se sentir que isso faz sentido para vocês. Se não, depois também tá gravado, pode enviar para a pessoa escutar depois que vocês verem, não passa nada. Primeiro movimento importante para a gente começar a caminhar. Pare de julgar. O parar tem que ser um movimento, ainda que exista esse caminhar, pare de julgar. Quando eu paro de julgar o outro, acontece uma coisa quase que mágica. O medo do que os outros vão pensar, falar, ele vai se acabando. Ele vai se transformando, ele reduz drasticamente. Deixa eu baixar um pouquinho a cadeira, chega mais perto. Ele reduz. Sabe por quê? Porque a gente, quando a gente deixa de julgar o que os outros estão fazendo, a gente entende que o que os outros também pensam não faz tanto sentido para nós. É claro que existe um consenso geral. Oi, Lide, bom dia! Existe um consenso geral onde a gente precisa estar consciente de que todo mundo tem que, dentro desse consenso, fazer o que não prejudicar o outro. Mas quando eu paro de julgar, eu entendo que eu perco medo do julgamento alheio. Porque o principal julgador sou eu. Então, quando eu falo que eu tenho medo do que... eu não quero que as pessoas me julguem. É porque quem mais julga sou eu. Eu sou o maior julgador. E aí, quando eu paro com esse comportamento, as coisas vão mudando. Entendeu, gente? Precisa ser um movimento nosso. E aí, esse é o primeiro movimento para que depois a gente consiga fazer o segundo movimento. Né, Paola? É isso, né? O segundo movimento qual é? Olha para dentro. Tá tudo dentro, nada tá fora. Começa por ti. A gente fica muitas vezes... Isso é verdade, né, Paulo? Como a gente sente paz quando a gente para de julgar. Porque aí alivia para nós, porque a gente também entende que o que os outros pensam é um problema deles. E quando a gente para de julgar, e ainda que às vezes a gente julgue algumas coisas, é normal, porque a gente está no processo e na caminhada, diminuir isso dá um alívio,
Dá uma... vocês não têm nem ideia. Bueno, testem, tá? Testem tudo que a gente vai... Tudo que eu estiver falando aqui, testem. Oi, Léo. Beijo, querido. Então, primeiro movimento, pare de julgar. Segundo movimento, olhe para dentro. As respostas estão dentro. A gente fica muito focado no que o outro e no externo, naquilo que está acontecendo lá fora. Então, quando o outro começar a me dar tal coisa, quando aquilo que ele não tem, aquilo que ele não faz, quando ele mudar, sabe? E aí, quando eu fico só focado no fora, eu deixo eu fico querendo que o outro mude. Só que quem precisa começar a mudar sou eu. E entender que precisa partir de mim. E aí, quando eu olho para dentro e eu começo a entender isso, que aí eu tô agindo com o que realmente está no meu controle, porque a gente não controla nada, na verdade. A única coisa que a gente controla é a maneira como a gente vai reagir às coisas e a maneira como a gente vai agir em relação às coisas. Então faça aquilo que tu pode fazer, aquilo que está dentro do teu controle. Olhe para dentro. Ah, porque o fulano não sei o quê. E por que pega isso para ti? Por que tu quer tanto consertar e que o fulano te veja ou te responda, ou te dê o retorno que tu necessita? Será que não é porque tu tá num ego distorcido, querendo reconhecimento? Buscando no externo um reconhecimento? Sendo que tu precisa tu te fortalecer e saber quem tu é, para então o outro poder te ver. Por que é tão importante que o outro te veja? Quem primeiro precisa se ver é tu. Faz sentido? Esse segundo movimento também é um dos movimentos, é o segundo, mas não mais importante, eu acho que não tem uma ordem de importância, que quando a gente consegue se conectar com a gente, quando a gente consegue se conhecer, saber o que é importante para nós, as coisas passam a ter um outro sentido, porque o que o outro fala não me atinge. O julgamento do outro é o problema dele. Se ele vem largar um monte de lixo em cima de mim, o que eu faço com isso? Bueno, aí sim é como eu reajo. Mas se eu sei quem eu sou, o que eu faço, quais são meus valores, meus princípios, se eu estou fortalecida, o lixo que o outro larga em mim não me afeta. Então, porque ele me ofendeu. Se tu sabe quem tu é, por que vai te ofender? Por que vai te incomodar? Oi, Luan. Beijo, querido. Sabe? Então é isso. Primeiro movimento, para de julgar. Segundo movimento, olha para dentro. Terceiro movimento, caminhe. Comece a caminhar. Quando a gente começa a caminhar e a gente vai dando pequenos passos e gerando um movimento em relação às coisas que a gente quer realizar, as coisas que nos fazem bem, as coisas que a gente quer viver, quer experienciar, a gente consegue ir levando com mais leveza. Mas a gente precisa começar. Porque eu, por exemplo, por muito tempo, ainda que faz mais de 10 anos que eu caminho no desenvolvimento pessoal. Inclusive, trabalho com isso há mais de 10 anos. Mas eu posso dizer para vocês que o movimento realmente começou quando eu comecei a caminhar. E não só ficar, muito legal, maravilhosa essa live, maravilhoso esse conteúdo, esse curso incrível que eu fiz. E aí? O que tu faz com todas essas coisas que tu tá absorvendo? Como que tu gera ação?
É isso aí, Paola. É preciso se conhecer para ter um novo olhar e caminhar para frente. Exatamente. E aí, então, quando tu te conhece, tu sabe. E aí começa assim, ó, tá, beleza, eu tô lendo um livro. O que eu vou fazer com esse livro? Que bom que tu gostou aí, Léo, fico feliz. Que bom que tu é uma das pessoas, né? Eu fazendo um parênteses que sempre me incentivou a estar caminhando no desenvolvimento pessoal, trabalha com isso muito forte e muito graças a ti eu tô aqui. Então tu sabe que eu sou muito grata. Né? Um beijo grande para ti. Então assim, o que eu faço com aquilo que eu consumo? A gente fica consumindo, às vezes, muitas coisas e não faz nada com aquilo. A Paola é minha companheira e minha colega e minha parceira numa mentoria que a gente está fazendo, incrível, da Ju Almeida. E nessa mentoria, a gente teve um momento em que a gente precisou olhar para dentro. E quando a gente teve que parar tudo, parar redes sociais, parar tudo, parar de consumir conteúdo, foi um vucu-vucu. Tô te lendo aqui, tá, Leozinho? Querida Suelen, seja bem-vinda. E então, assim, quando a gente parou de consumir, nós que gostamos de consumir conteúdo e que estamos sempre, né, a gente tá nesse caminho e a gente quer, mas não adianta a gente se encher se a gente não fizer nada com aquilo que a gente está consumindo. Sabe o que acontece? Eu aprendi com o Du, que foi a pessoa que eu falei a frase lá no início, que cita aquela frase, né? Eu aprendi com o Du e ele tem uma live incrível lá no feed dele, que ele ensina como ele faz para absorver mais conteúdo e colocar em prática. Então, que ele lê um livro, ele faz perguntas, ele cria já algo que vai gerar um conteúdo que vai ajudar as pessoas. E é isso que eu quero trazer, isso que a Paola comentou assim, ó, ajudar com pequenas ações para não ficar obeso de informações, exatamente. É sair da obesidade mental e começar a agir. Porque tudo que eu vou aprendendo e absorvendo é minha obrigação compartilhar. Antes de vir aqui para esse planeta maravilhoso que a gente vive, a gente combinou com algumas pessoas que a gente ia contribuir de alguma forma. E essa contribuição vem a partir do quê? Do nosso servir, das coisas que a gente vai aprendendo. Então, se eu sei fazer algo, eu posso contribuir e ajudar as pessoas. E isso pode, inclusive, virar uma fonte de remuneração ou até o meu servir. Se eu sou boa em algo, eu vou lá e compartilho. Crio um curso, conto para as pessoas que eu sei fazer aquilo e aí as pessoas que se conectam comigo, com a minha energia, vão consumir o meu conteúdo. Vão querer, eu quero aprender mais sobre isso que a Beta está fazendo, ou quero aprender mais sobre o que o fulano está fazendo. Então tem tantas coisas hoje em dia e a gente pensa assim, mas ninguém vai comprar. Será que não? Tem tanta gente nesse mundo e as pessoas são tão diferentes de ti. Tem gente que não sabe fazer o que tu sabe fazer. E aí a gente fica numa mesquinhez até. Para mim, começar a caminhar e trazer a minha voz foi muito complicado, porque sabe por quê? Porque eu estava muito presa lá no primeiro movimento. E eu só me dei conta disso faz pouco tempo. Que eu tinha um medo do julgamento, um medo da crítica, um medo de não agradar, que aí eu deixava de compartilhar coisas que fazem a diferença para as pessoas.
Cada pessoa que tá aqui, se tem uma sementinha que foi plantada, se tem algum insight que teve, um pequenininho que seja, já faz sentido para mim. E quem tá aqui ao vivo ou quem vai assistir depois, porque fica gravado e tá disponível para quem quiser depois olhar, compartilhar, enfim, rever. Se já fez, se teve esse insight, é maravilhoso. E aí, a partir disso, a gente vai seguindo no caminho. E quem quer mais, quer aprofundar, bom, aí a gente vai falando depois. Mas eu ajudar e eu comunicar isso para as pessoas, contar o que eu sei fazer, no que eu sou boa, eu saber, eu me conhecer para entender isso. Poxa, eu sou boa falando, sou boa ajudando as pessoas, eu sou boa fazendo comida, eu sou boa fazendo tricô e eu sei fazer e posso ensinar as pessoas, monta um curso e vende. E aí faz uma renda extra ou torna isso a tua renda principal, se é o que te traz amor, que te traz prazer, se conecta contigo. A gente tá tão preso dentro das caixinhas que nos impõem que a gente acha que a gente só pode trabalhar lá dentro de um trabalho das 8 às 18, não sei o que, isso e aquilo, fazendo aquilo que nos disseram que tinham que fazer e não aquilo que nos dá prazer, aquilo que a gente ama fazer, aquilo que a gente faria até de graça. Isso pode ser o teu servir, o teu trabalho. Eu, por exemplo, o meu servir é esse, compartilhar com vocês e a partir disso gerar processos de desenvolvimento para que contribua com as pessoas. Vem aí muitas coisas maravilhosas, depois eu conto para vocês. Mas o que eu quero dizer? Cada um de nós sabe fazer. Então começa a olhar para ti, entender o que tu sabe fazer e como tu pode contribuir. Não sabe como fazer? Pede ajuda. Tem um monte de gente aí que pode ajudar. Eu, inclusive. Tá? Oi, mana. Beijo. Então, vamos lá. Terceiro movimento, começa a caminhar. Depois que tu começar a caminhar, tu vai entender que as coisas começam a fluir. E vai despacito, tá? Devagarinho, porque ninguém sobe uma montanha de um dia para o outro. Ninguém sobe uma escada correndo. É um passo de cada vez. E para isso tu precisa saber quais são os passos. Mas é pouco a pouco. Tá bem? Vamos lá. Como eu falei para vocês, né? Papel e caneta, quem puder e quem tiver. A minha irmã, por exemplo, acho que tá no aeroporto e não vai ter, tá chegando aí no Brasil, não vai ter papel e caneta. Mas vamos lá. Vamos fazer uma lista, vamos começar a gerar um movimento aí, vamos fazer uma lista das 10 coisas que são mais importantes para ti. Coloca no papel aí. Além disso, não é o nosso tempo. Não entendi, Paola, o que tu quis dizer, desculpa. Então, coloca no papel 10 coisas que são importantes para ti, para tua vida. Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou trazendo as coisas que são importantes para mim, para vocês terem uma noção e não precisa ser nada parecido com isso. Aquilo que é importante para ti, coloca aí no papel. E não necessariamente é nesta ordem, mas para mim, família é uma coisa muito importante. Tá lá, né, nas coisas mais importantes. A minha missão, o meu servir é uma coisa importante. Tá lá na minha lista. Viajar, meu Deus, viajar é uma coisa muito importante. Ainda mais eu com meus 5 no destino, né, de liberdade. Eu amo viajar. Para mim, o que mais eu senti falta na pandemia foi de poder sair, pegar o carro e sair, poder viajar, poder ir para os lugares, né, quando a gente estava lá confinado. Bueno, pequenos passos, começar a se movimentar e no tempo do Criador que as coisas irão acontecer. Exatamente. Passos pequenos, né, Paola? E no tempo do cara lá de cima, tudo vai se encaixando.
Mas quando a gente gera o movimento, a gente consegue chegar lá aonde Deus colocou o negócio pra gente. Que não é onde a gente pensa que tá. É onde Ele decide que tá. É isso, né? Bueno, vamos seguir. Depois, para mim, depois de viajar, tá em dinheiro. Dinheiro é uma coisa importante para mim. Se eu fizesse essa lista há um ano atrás, eu não ia colocar dinheiro. Sabe por quê? Porque eu tinha tanta crença limitante a respeito de questões financeiras, como se dinheiro fosse ruim, as pessoas que usam dinheiro, que não sei o quê, todo aquele monte de nhaca que as pessoas falam sobre isso. Mas para mim hoje é importante, sabe por quê? Porque com o dinheiro eu consigo ter conforto para estar com a minha família. Se eu tenho dinheiro, eu posso viajar. Eu quero ganhar dinheiro a partir do meu servir, que é contribuindo com os outros. E com esse dinheiro que entra, eu vou fazer mais dinheiro. Porque quanto mais eu faço, mais eu tenho. Quanto mais eu tenho, quanto mais eu sou, mais eu faço. Quanto mais eu faço, mais eu tenho. Quanto mais eu tenho, mais eu compartilho. Quanto mais eu compartilho, mais eu sou. Entenderam? É mais ou menos assim. Depois de dinheiro, para mim, ó, estudar. Aí depois vocês vão ver como tudo tem que estar interligado. Para mim, estudar, aprender, tá sempre entendendo novos mecanismos, porque tem muitas infinitas ferramentas, porque o Pai Maior é abundante e ele vai nos dando downloads e cada pessoa transcreve de uma maneira e as coisas vão se encaixando e vai fazendo mais sentido para uns ou para outros, porque essas são as terapias que a gente tem, por exemplo, hoje em dia, tem uma infinidade de coisas que a gente pode utilizar. E cada uma delas vai agregar em algum ponto. E algumas delas são complementares, outras são similares, mas são maneiras diferentes da gente conseguir atingir um resultado. E aí, estudar essas coisas, para mim, estudar, por exemplo, coisas a respeito do desenvolvimento. O Mateus vai fazer 2 anos, tá na fase que todo mundo fala, é o terrível 2, não sei o quê. Só que não. É a fase que ele tá precisando aprender, ele tá aprendendo coisas novas, ele ainda não sabe se expressar com palavras, ele não sabe expressar os seus sentimentos. Então ele chora, ele grita, ele aponta até eu olhar. E aí o que eu preciso fazer? Tá atenta, acolher, olhar para isso e entender e estudar cada fase que ele vai passar. Quanto mais eu estudo, mais eu entendo e mais eu posso compreender de uma maneira mais leve e levar as coisas de uma maneira mais leve para a minha vida e para a vida do meu filho, da minha família. 2 anos é incrível. Não, ele tá assim, ó, meu Deus do céu, uma fofura, fofuríssima. Tem que ver. Bueno. Bom, hoje no meus stories vocês vão ver, ele tá lá mandando beijo, coisa mais querida. Ele é um amor. Enfim. Outra coisa que para mim é super importante é compartilhar, ajudar. Eu amo ajudar as pessoas. Deve ser o meu 9 aí de contribuição, né, na minha missão. Mas eu amo, as pessoas me pedem ajuda e isso é uma das coisas que eu precisei aprender a equilibrar, que eu não posso às vezes deixar o meu para fazer pro outro. Tem que ser bom para mim, pro outro e pro todo. Lembra que eu falei ontem? E aí, eu hoje estou aqui compartilhando algumas reflexões, alguns insights, um conteúdo, um exercício que vai gerar transformação para vocês. E aí eu ajudo vocês a evoluírem, ajudo a que o planeta elevem a sua luz.
Ai, Lid, eu sei que tu ama contribuir, tu é uma maravilhosa, que aí tem muita coisa boa de te ouvir, Beta, eu já fiz uma lista das coisas mais importantes. Maravilha, que quem já fez a lista, maravilha. Eu vou falando mais algumas coisas e aí depois vem outros exercícios, outras coisas que a gente vai fazer com essa lista, tá? Então, quem não fez ainda vai fazendo. Depois de compartilhar, natureza, meu Deus, cada vez mais. Natureza é uma das coisas muito importantes para mim. Eu detesto lugares que não tem natureza. Não gosto, não gosto. Tanto que eu preciso morar, tem que ter uns verdinhos para eu olhar pela janela. É isso, né, Léo? Eu amo aprender para ensinar. Maravilha, eu também. E cada vez mais eu vejo isso. E quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, né? Então, natureza para mim é muito importante. Gente, eu ando até assim numa conexão tão grande e tão forte que eu me emociono às vezes de estar em contato com a natureza, só de falar, né? Assim, de sentir que ali tem uma potência, uma energia, que ali tem história. Me emociono mesmo, gente, porque para mim é uma conexão com o divino tão forte. Eu olho pro sol e eu sinto a energia de Deus, do Criador, não sei como é que tu chama, do cosmos, do universo, enfim, como faça sentido para ti. Mas para mim, olhar eu cada vez mais eu olho com um olhar assim de admiração por tudo que a gente tem. E se a gente olhar pra gente, o nosso corpo é perfeito. Eu olho pro meu filho, às vezes e fico, meu Deus, como que a gente faz um ser tão perfeito? E todo o nosso corpo, eu fiz faculdade de fisioterapia, eu fiz 3 semestres. E eu estudei anatomia. Gente, eu fiquei encantada com a perfeição do corpo humano. Cada buraquinho, cada osso, cada coisinha tinha uma função. Nada era por acaso. E os ensinamentos daí que a gente vai tirando em cima disso. As gurias botaram aí que também amam a natureza. Renova, né? Que coisa... tá louco. Que bom. Queridos, mas é isso, olha, até me emocionei de novo. Sabe o que acontece? Eu tenho vivido, as pessoas dizem pra mim assim, nossa, a maternidade te fez muito bem. E não foi só a maternidade, foi porque eu realmente me permito me conectar com algo maior. E eu sou só um instrumento aqui, um instrumento divino, assim como cada um de vocês. E se eu pudesse trazer essa clareza para as pessoas entenderem isso, o quanto isso é libertador e o quanto isso realmente transforma, é isso que transforma. Eu entender que eu, abrindo a minha boca e sendo um instrumento de tudo que eu aprendi para ensinar, é incrível e as pessoas se conectam. E aí a gente vai no nosso servir, no dar e receber. Eu ensino, as pessoas que aprendem me retribuem através do dinheiro e a energia flui. E tudo vibra em harmonia e alegria. Né? Como é que é a frase, Lid? Tu que é da Barra, né? Do Barra de Axis. Agora me fugiu a frase, né? Mas depois tu coloca ali pra mim. E é isso, tá, gente? Minha próxima da lista, evoluir. Pra mim, tá aqui no meu top 10, evoluir. Sabe? Porque a gente tá nesse mundo é pra evoluir. Não é pra nenhuma outra coisa. O mantra é aquele que fala que que eu tinha até no... Vem a mim com facilidade, alegria e glória. É isso, Sandrinha, maravilhoso, esse mesmo. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Porque quando eu tô no fluxo, tudo vai. E aí eu evoluo como
com leveza, com tranquilidade, vivendo conectada com o todo, comigo, com o outro, contribuindo, sem estar naquela correria, naquele sufoco. Para que tu corre tanto? Qual é o sentido de tu correr tanto? Ai, mas eu tenho que fazer, tem que acontecer. Para quê? Para quem tu tá falando isso? Para quem tu tá fazendo isso? Não é que tu tenha que ficar parado, não. Mas vai, coloca limite. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Lembra que eu falei ontem sobre a primeira lei universal do mentalismo? Quando a gente fala essa frase, o que vai vir para nós? Felicidade. Como as coisas vão vir para nós? Com facilidade, alegria e glória. Eu vou evoluir como? Com facilidade, alegria e glória. É um mantra, tá? Então, assim, a gente tá numa loucura de mundo, que a gente tá indo para os excessos, lembra do que eu falei ontem também sobre a polaridade? Para as polaridades, e não tem sentido. Não tem sentido a gente tá assim. Sabe? Não tem sentido a gente ficar vivendo para pagar boleto, para tapar buraco de emoção, de sentimento, com coisas que não vai tapar nada. Não tem sentido eu estar correndo e estar deixando de ver meu filho crescer porque eu preciso ter um carro melhor, eu preciso ter uma casa melhor. Pra quê? Pra mostrar pro outro, pra se sentir reconhecido? Não tem sentido isso pra mim. Olha, a emoção realmente tá forte aqui, né, gente? Não tem sentido viver uma vida assim, onde eu não posso sair, olhar pra natureza, me conectar e respirar. Pra que eu quero tanto? Vocês já se perguntaram sobre isso? Bueno. Próxima é ótima, equilíbrio. Vamos lá, vamos se equilibrar, Roberta, por favor. Para mim, equilíbrio e tempo de qualidade, tá, gente? Eu coloquei aqui porque, na verdade, o equilíbrio para tudo tá lá, ó, Buda, que veio trazer o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, de que a gente precisa encontrar um meio termo nas coisas para não ir para os excessos, como eu falei ontem. Então, o equilíbrio é muito importante para mim, das minhas 10 coisas, né? E aí eu já coloquei tempo de qualidade a mais, porque tudo que a gente faz, o tempo é uma das coisas, tempo, energia e dinheiro são energias tão fortes que a gente precisa aprender a administrar aqui. E aí, quando eu tô com tempo de qualidade, é o tempo que eu tô aqui doando para vocês assim, conectada, entregue, escutando, prestando atenção no meu sentir, sendo canal, transmitindo para vocês tudo aquilo que precisa. Sabe? Quando eu tô aqui nesse momento, quando eu tô lá brincando com meu filho, sentada no chão, eu fico uma criança igual a ele, feliz de poder estar ali dividindo com ele momentos incríveis e únicos, porque a infância vai passar. E é uma época incrível. E aí vão vir outras coisas que também vão ser incríveis. Só que se eu não tenho tempo de qualidade para compartilhar as coisas, não adianta. Se eu não estou conectado e vivendo no momento presente, as coisas só vão. Se eu tô na correria, na pressa, só vai. E por fim, e não menos importante, eu coloquei energia e / saúde, mas a energia para mim, gente, entender o que me traz energia. Por exemplo, o que eu falei antes, o sol me traz uma energia que vocês não têm noção.
Aqui é bem parecido assim com o clima aí do Brasil, que tem verão e do Rio Grande do Sul principalmente, que tem verão e inverno bem distintos. E no inverno tem alguns períodos assim que fica uma, 2 semanas assim mais nublado, mais fechado, aquela névoa. Ai, chega a me dar uma coisa assim. Eu gosto, mas me traz o sol de volta. Por favor, o solzinho para mim é pura energia. E aí eu entendi o que me gera energia e como eu administro a minha energia, o que me tira energia. Dormir mal me tira energia. E aí fala a mãe de um bebê de praticamente 2 anos, que já não é tão bebê assim, mas enfim. Eu consigo dormir e acordar, ainda que eu tenho que dar mamar pro Mateu de madrugada quando ele acorda, com muita facilidade. Eu não me sinto cansada e sem energia. Porque é tão bom, é tão gostoso estar ali com ele. Então, assim, estar aqui com vocês me traz muita energia. Ontem, depois que terminou a live, o Cris estava ali na sala com o Mateu, não sei o que, daqui a pouco ele botou uma música. E aí eu vi assim, comecei a dançar, eu disse, nossa, tava com saudade de dançar me traz energia. Cantar me traz energia, fazer exercício, correr me traz energia, adoro. Ainda mais na rua, vendo a natureza. Sabe? Então, o que traz energia para vocês? O que tá aí na lista de vocês? Quero saber. Vamos ver. Quem quer me contar? O que tá na lista? Me contem pelo menos uma coisa da lista de vocês, para eu poder saber. Se tem aí sentido, se vocês estão, o que vocês estão parecidos, se não estão, né? Vamos lá, se alguém quiser compartilhar aí comigo. Bueno. Se não quiser também não tem problema, não passa nada. A gente vai seguindo o fluxo aqui. Bueno, agora que a gente fez fazer meus filhos felizes. Isso não tem preço, né, Léo? Fazer os filhos felizes é incrível. E o que é felicidade para os teus filhos? Estar com a família, moro em Floripa e toda a minha família de Porto Alegre, estar com eles é divino. Educar bem. É isso. É isso. E aí, agora vamos olhar, né? Enquanto vocês vão trazendo aí, vou anotar aqui, ajudar as pessoas. Que legal. Beleza, tem a ver com a minha lista, hein, Léo? Estamos aí há muitas coisas parecidas, né? Família, então tá. Agora, eu quero convidar vocês para que vocês deem uma nota de 0 a 10. Como que tá para vocês cada um desses itens que vocês colocaram? Se vocês tivessem que fazer porque como é que a gente vai... a gente entende que isso é importante. E como que está isso na vida de vocês hoje? Por exemplo, que a Su colocou que mora em Floripa, que está longe da família. Daí tem 2 vieses, né, Su? Porque tu mora em Floripa, tudo de maravilhoso, morar na Ilha da Magia, né, na praia, perto da praia, mas aí tá longe da família. Então, como que é isso pra ti, de 0 a 10? Sabe? Eu queria... quanto isso tu sente satisfeito, quanto isso tá preenchido pra ti, tá? E aí quando a gente olha, colocando uma nota, a gente consegue então mensurar como que estão as coisas. Se a gente não mensura, às vezes a gente não consegue entender o que pode ser feito, como melhorar ainda mais.
Então aí, ó, pro Léo que colocou fazer meus filhos felizes, educar bem meus filhos, ajudar bem as pessoas a serem melhores. O quanto isso de 0 a 10 tá na tua vida? Tá satisfeito e tá preenchido? Então vou trazer para vocês, ó, para mim, por exemplo, viajar hoje em dia tá baixo. Então é uma nota que tá baixa. Por quê? Porque nós estamos com algumas organizações que a gente não tá podendo viajar agora. Talvez amanhã a gente dê uma viajadinha, uma passeadinha para um pueblo aqui perto. Mas é isso. Como que tá isso para ti? Tá? Então, por exemplo, se para ti tempo de qualidade, se tu quer mais tempo, como que tá? Beleza. Depois que a gente dá a nota, eu vou seguir aqui. Eu quero que vocês então olhem para as 3 notas mais baixas da lista de vocês. Então, se tu colocou que para ti é importante, por exemplo, o tempo de qualidade, o que que tu... vamos olhar para essas 3 notas. Desculpa, que eu já estou atravessando, não estou dando a informação correta. Olhamos para as 3 mais baixas, agora vamos pensar em 2 pequenas ações para cada uma dessas notas mais baixas. Eu estava olhando já o exercício aqui no meu caderno e aí eu já estava falando antecipadamente. Desculpa, tá, gente? Então vamos olhar. Deram notas. Essa é uma parte. A segunda parte, depois que a gente dá nota, é ver quais são as 3 mais baixas. Depois que eu vejo as 3 mais baixas, eu vou pensar em 2 pequenas ações para cada nota baixa. Tá? Então, o que tu pode começar a fazer a partir de agora que pode te ajudar a elevar e melhorar a tua nota que tá baixa? Tá bem? Então, vamos pensar. Eu tô... por exemplo, a minha parte financeira é importante para mim, Beta, mas o meu financeiro tá ruim. Beleza. Então, o que tu pode fazer de pequena ação para começar a olhar para o teu financeiro? Eu preciso ganhar mais. Beleza. Às vezes a gente precisa olhar para onde a gente está gastando também. Então, vamos olhar para esses 2 vieses. Onde que eu estou gastando as coisas? Porque as coisas estão muito caras, realmente. Mas com o que eu estou gastando? Qual é a importância que... Se eu faço uma lista de todas as coisas que eu estou gastando, por exemplo, e começo a entender ali, tá, e quanto isso é importante para mim, de verdade, ali talvez eu consiga eliminar algumas coisas. Tem coisas que tu tá pagando que tu não tá utilizando? Sabe? Então aí tu começa a ver o que dá para cortar, tá? E aí depois, assim, bom... Preciso ganhar mais. Maravilhoso, acho incrível. A gente quer cada vez mais, com certeza. Para que tu quer ganhar mais? Tá? Para ter mais conforto, para ter mais experiências, para viajar mais. É isso. Tenha clareza do para quê que tu tá fazendo as coisas. E eu, por exemplo, quero para poder viver experiências. Eu entendi nessa mentoria que eu tô fazendo agora que eu quero viver experiências, eu amo viver experiências. Eu amo ir para conhecer lugares para viver experiências diferentes. Chego nas cidades e olho para aquele monte de coisas incríveis que tem em cada cidade e vejo, nossa, como que é a vida aqui? Que legal, quero ir comer uma comida diferente, gostosa, sabe? Quero experimentar coisas novas que eu não conheço. Para mim faz sentido, então eu quero ter mais dinheiro para isso. E como que eu faço mais dinheiro? Porque adulto faz dinheiro, criança ganha, tá? Esse é um conceito importante para vocês entenderem. Se alguém quiser saber mais um pouco, eu posso
falar um pouquinho mais depois sobre isso. Não é a minha, o meu entendimento, mas eu comecei a buscar, quando eu entendi todas as crenças a respeito de dinheiro, eu comecei a buscar, então, informações e estudar a respeito de dinheiro, para eu lidar melhor com isso, tá? Se eu, ai, Beta, não, mas eu tenho um trabalho fixo, não tem como eu ganhar mais. Não tem. Se tu conversar com o teu chefe, o que tu precisa fazer para começar a ganhar mais? Quais são as competências que tu precisa adquirir para ter um aumento de salário, um cargo melhor? E aí tu estuda, te prepara e sobe de nível. Quanto mais tu estuda, quanto mais eu estudo, mais eu me qualifico para entregar ainda mais para as pessoas. E aí dentro disso eu vou criando os meus, como é que eu posso te dizer, os meus produtos que vão contribuir com as pessoas. E aí eu tenho produtos que são para contribuição para pessoas que estão começando, outros para pessoas que estão mais à frente, com mais profundidade, com mais intensidade, tudo isso. Bueno, beleza, vamos lá, seguindo. Então, assim, analisa o que é necessário fazer, tá? Então, 2 ações para cada item dos 3 das notas mais baixas, tá bom? E aí eu te faço um desafio. Se tu tá vendo a live agora, ou se tu vai ver a live gravada, para quem entrou agora e depois volta e assiste para entender. Eu faço um desafio que tu torne público as ações que tu vai fazer. Sabe por quê, gente? Quando a gente se compromete, principalmente em público, se compromete com alguém já é, para mim, por exemplo, mega funciona eu ter um compromisso com alguém, porque eu super entrego. Ainda que eu estou aprendendo e cada vez melhor nisso, de fazer aquilo que o que eu me comprometo comigo, eu cumpro também. Tenho cumprido, né? Então, quando a gente faz um compromisso público, a gente acaba se comprometendo de uma maneira mais forte. Então, se tu precisa, e se tu tá afim, e se tu quer, bota lá, faz um stories e coloca. Tô respondendo ao desafio que a Beta fez na live. E o meu desafio é a ação que eu tô fazendo, E aí tu conta a ação. Se tu quer ter mais tempo, tô aqui, organizei melhor a minha rotina. Quer ter questão financeira? Tô aqui fazendo tal coisa, que vou fazer um curso para entender um pouco melhor. Tô aqui, ó, minha listinha, não precisa mostrar foto específica, não, só conta ali, tá? Ou tira uma foto e me marca, e cria um textinho, tá bom? Fica o desafio aí, então, para quem quiser. E bueno, maravilha, né? A gente conseguiu, então, pensou em olhou para as coisas mais importantes, pontuou para fazer um balizamento de como tá isso dentro da minha vida. Depois que eu balizo e vejo, e aí eu verifico quais são as coisas que estão em pior, que estão mais baixas, as notas mais baixas, que estão pior ali, que eu tô deixando de atender. E aí depois então vou criar essas ações para poder começar a atender. Só que tem coisas que vão acontecer nesse meio tempo. E aí a gente tem recursos, sabe, anjinho e diabinho? Tem recursos e tem sabotadores. Por que às vezes a gente não faz as coisas? Porque a gente não acessa e não tem clareza dos nossos recursos e dos nossos sabotadores. E aí eu vou te convidar, então, para fazer um outro exercício, que é um exercício muito simples, muito fácil de fazer. É um exercício se não me engano, até de administração de empresas, a gente aprende a fazer isso. Onde a gente vai olhar para quais são os recursos que eu tenho, então, o que vai me ajudar a realizar essas coisas que eu preciso,
e o que que vai e pode me sabotar. Bora lá fazer esse exercício? Então aqui eu peguei uma folha e vou fazer uma cruz, tá? E aí, nesse primeiro quadrante de cima, o nome desse exercício se chama fofa em português. Por que que é fofa? Eu vou mostrar para vocês. Tem outro nome também, que agora eu não me lembro, mas fofa é o nome que eu me lembro e fica fácil de a gente saber. É porque em cima são dois Fs, aqui e aqui, tá? Então, que é F, fo, fá, tá bom? O que é esse primeiro F que vai aqui em cima? Vou botar aqui para vocês. É o F de... Opa, ficou ao contrário. Fortalezas. Tá? E aí eu vou explicar para vocês. O que são as fortalezas? São recursos. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem recursos internos. Então, se eu preciso aprender mais sobre finanças, e quais são os recursos internos que eu tenho que vão me ajudar? Aí eu coloco ali. O que são recursos internos? São comportamentos que me ajudam. Então, eu sou organizada. SWOT, isso aí, matriz SWOT, essa mesma. SWOT é em inglês, que daí tem as letras lá, que eu não sei o que significa cada letra, que eu não vou saber dizer para vocês agora, porque inglês não é um forte meu, pero bueno. Então, vamos lá. Fortalezas, recursos internos. Quais são os recursos internos que eu tenho e que eu cada vez mais potencializo para me ajudar a realizar as coisas que eu preciso realizar? Eu, por exemplo, posso colocar ali, ó, um recurso que eu tenho trabalhado muito forte. A gente pode melhorar cada vez mais e potencializar cada vez mais. Eu, por exemplo, não tinha e agora eu passei a ter disciplina. Disciplina é uma coisa que eu aprendi e que me ajuda profundamente. É um recurso interno que cada vez mais eu tenho desenvolvido e que me possibilita muitas coisas. Então, quanto mais eu tenho disciplina e organização, é outro recurso interno que eu tenho, mais eu sei que eu consigo realizar aquilo. Então, o que eu faço? Eu me organizo. Se eu preciso estudar mais sobre finanças, que dia eu vou estudar? Eu vou estudar na terça-feira de noite, tal horário. Então, é isso. E é importante, cada ação que tu coloca prazo. Estipula dia, hora. Coloca a ação já com tempo determinado para ela acontecer. E já bota na tua agenda. Organização. E aí, quando chegar lá na agenda, que vai tocar lá, ou tá anotado para tu fazer, vai lá e faz. Simples assim. O que mais? Vamos falar dos recursos primeiro, tá? Oportunidades. Então, as fortalezas são recursos internos. As oportunidades são recursos externos. Recursos externos. O que são recursos externos? Coisas que tem fora que eu posso utilizar para me ajudar. Então, volto a falar de novo no finanças. Se eu preciso começar a estudar finanças, o que eu vou fazer? Eu, particularmente, vou buscar pessoas que falem sobre finanças. Vou comprar curso, tu que decide. Não sei como é que estão as tuas finanças para tu fazer isso. Mas se não, começa olhando o conteúdo gratuito que tem da pessoa. Já vai poder te ajudar em muita coisa, vai poder te trazer clareza em muitas coisas. Começa pelo básico, tem muita gente falando sobre isso. Então, oportunidades, eu vou colocar lá
influencers, sei lá, de finanças. Finanças. Entendeu? Que mais de oportunidade que tem? Nossa, eu preciso fazer uma planilha, eu preciso fazer uma lista. Descarrega uma lista, isso aí tu vai encontrar no Google. Como é que se diz? Dos meus custos. Então vai lá e baixa a planilha e coloca ali. Ai, Léo, maravilhoso. Forças e strengths. Fraquezas, não sei como é que vai dizer isso. Weakness. Oportunidades, opportunities. E ameaças, threats. Não sei se fala assim, né? Vamos lá. Mais fácil falar português. Em castelhano, eu nem sei se é assim que chama a matriz. Enfim, vamos lá. Já vi num curso que eu fiz aqui, mas não me lembro. Vamos agora, então, assim, o que tu busca externo? São materiais, conteúdos. Beleza, é isso aí. Busca no Google, maravilha. Então, vamos lá. Fortalezas internas, oportunidades externas, recursos que eu vou buscar dentro de mim para realizar ou fora que vão me ajudar a realizar. Então, vou buscar pessoas que falem sobre isso, vou buscar conteúdo, vou buscar planilha para poder me organizar bem, tá bem? E isso é importante. Por que é importante eu ter clareza disso? Porque aí eu vejo o que eu preciso, quais são os recursos que eu vou acessar. Ai, Beta, eu sou meio desorganizada, não sei. Então, já que tu sabe que tu é meio desorganizada, começa a dar o primeiro passo para olhar para isso. E daqui a pouco ver como que fica para ti. Ah, não, eu não consigo. Bota um recado para ti lá no teu computador, no teu celular, um alarme. Gente, tem tanto, recursos externos. Alarme do telefone. A agenda são recursos externos. Tu pode utilizar e utilizar muito. Isso ajuda muito a gente a organizar as coisas, tá? Vamos lá. Fraquezas. As fraquezas são os sabotadores internos. Sabotadores internos. Tá? Então vamos chegar lá. Ai, o que é um sabotador interno? Preguicinha. Sabe, aquela preguiça. Ai, tem que fazer tal coisa, mas não vou fazer porque me deu muita preguiça. Isso é um sabotador interno. Tá te sabotando de tu fazer aquilo que tem que ser feito. Daí tu coloca ali, preguiça, procrastinação, tá? O que pode te sabotar? O que pode o que não te ajuda a tu realizar aquilo que tu precisa realizar? Então, fraquezas, sabotadores internos. E depois, por último, ali embaixo, são ameaças, que são sabotadores externos. Sabotadores externos. O que são sabotadores externos? São questões externas que podem influenciar e prejudicar o teu andamento. Tipo que, Beta? Ah, sei lá, se tu coloca, por exemplo, que pra ti, que tu quer caminhar na rua, e um sabotador externo é o tempo. Então, o tempo pode te prejudicar lá, para que tu execute e realize aquilo que tu precisa, tá? Então, olha assim, ó, se tu consegue fazer um mapeamento disso aqui, tu consegue entender, até vou botar ali o tempo para ficar para vocês. O tempo. Ou algo que, eu dependo de alguém para me levar para fazer. Ou eu preciso que alguém baixe para mim a planilha porque eu não sei como baixar. Isso pode ser um sabotador externo. Mapeando essas coisas, eu consigo entender se eu vou conseguir fazer ou não. Fez sentido para vocês, gente? Tá? É isso, a gente vai
não adianta eu criar a lista das 10 coisas. A pandemia foi um enorme sabotador externo, exatamente. E aí, teve gente que ficou desesperada, agoniada. Para mim, a pandemia foi uma maravilha. Sabe por que uma maravilha? Porque as pessoas começaram a fazer o quê? Se conectar. E eu que tô morando aqui na Espanha, quando falava para as pessoas fazer uma videochamada, era um horror. As pessoas diziam, ai, que eu não gosto dessas coisas. Agora tá todo mundo fazendo. A coisa mais normal. Saímos do físico e fomos pro virtual. E aí tem gente que diz, ah, não, mas como o físico não tem. Não tenho, exatamente, não tenho contato físico. Mas a energia que a gente trabalha, ela é igual. As pessoas que estão aqui desde o início se emocionaram quando eu me emocionei. Porque é uma energia. Sabe, gente? Transpassa. A gente está conectado por coisas, por fios invisíveis que a gente não percebe de energia. E a gente se liga nisso. Ontem ainda falei sobre isso na live também. E aí, se eu consigo olhar para tudo isso, muda, né? Beleza. Gente, assim, ó, tá mais de uma hora. Esse é um grande insight, transformar um sabotador em recurso. É isso aí. Exatamente. Ah, o tempo é uma coisa que me prejudica. Bom, faz em casa, né? É isso, transformar. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado para a gente evoluir. Estamos aqui para isso. Tá bom? E aí, assim, ó, gente, eu quero contar uma coisa para vocês. E eu disse, e é verdade, porque uma das minhas forças de caráter principais é integridade, que essas lives não foram com o intuito que eu fiz, não foram com o intuito de venda. Não foram. Porém, eu também acredito que a gente precisa seguir contribuindo. E se para alguém fizer sentido, eu quero fazer um convite, tá? E esse convite é para quem tá realmente, que não quer mais perder tempo, que não quer mais ficar na obesidade, que quer realmente colocar as coisas para ação. Eu não criei essas lives com o objetivo de vender, mas no caminho apareceu um processo. Apareceu um processo que eu comecei a montar, que é uma mentoria. E é esse o convite que eu quero fazer, para quem sentir no seu coração, de seguir o caminho, de quem não quer mais perder, que está sentindo alguma dor, algum desconforto, que está se sentindo incomodado com a vida que está levando, que quer modificar. E aí, se tu é pai, mãe, principalmente, mas se tu não é e tá querendo e faz sentido para ti, vem também, tá? Então, assim, quem quer mudar, quem quer ampliar, quem quer caminhar com mais segurança, quem quer entrar em movimento, vem comigo, tá bom? Ou se tu conhece alguém que tá precisando, que faz sentido, manda a live e comenta com a pessoa. Tudo certo. Eu tô montando uma mentoria em grupo, tá? Vai ser uma mentoria com um número específico de vagas, porque vai ser uma coisa bem direcionada, tá? Vai ser bem específico e vai ser com muita gratidão, tá? Sandrinha, um beijo grande, não tem problema. Depois tu escuta o final, se tu quiser. Tô montando uma mentoria que é para trabalhar com os pais. Como é que é isso, Beta? Então, eu tenho falado sobre o Mega Pais. E que o Mega é um acrônimo que chama, né? Que são letras. Trabalhar mentalidade consciente, que é a letra E. Trabalhar a espiritualidade, que é a letra M. A mentalidade consciente, a letra E, espiritualidade. A letra G de gratidão. E a letra A de autoconhecimento com amor. E aí, essa mentoria tem um pilar, na verdade, 3 pilares. Pensar,
sentir e agir. Porque a gente primeiro trabalha a consciência, depois a gente trabalha as emoções e depois a gente trabalha as ações, tá? Então, assim, esse movimento, ele precisa acontecer, porque senão, como eu disse antes, a gente fica obeso, e aí não adianta. Então, não adianta eu vir aqui falar um monte de coisa para vocês fazerem o exercício muito legal, e o resto, e depois. Quem quiser aprofundar. Oi, Ká, querida, bom dia. Tô aqui compartilhando com o pessoal sobre a mentoria que eu vou fazer, tá? Então, não adianta eu fazer as coisas e não aprofundar, e não olhar de verdade para mim. Se tá incomodado, se tu tá incomodado e tá doendo, vem comigo. Eu vou iniciar no final de maio, tá? A mentoria vai ser um tempo, um grupo de mais ou menos, vai ser 30 dias que a gente vai fazer vários. Cada dia vocês vão ter, vão receber, através de uma plataforma, vão receber conteúdo, tá? E esse conteúdo vai ter prática todo dia, né? Durante 30 dias. Não é nada pesado, é tranquilo, mas que vai trabalhar e vai aprofundar muitas coisas. E a gente vai então mapear, vai entender necessidades, vai olhar, vai ampliar a clareza de vocês para as questões mais profundas que vocês têm aí. A gente vai alinhar a vida, tá? A gente vai trabalhar prioridades, a gente vai trabalhar autogestão, tempo de qualidade, tá? Reconexão com os teus mentores, com a tua criança. A gente vai começar a trabalhar a consciência da rotina, dos sabotadores. Eu tô olhando aqui para não perder nada do que eu quero para poder contar para vocês, tá? Trabalhar a ativação da consciência. Vamos trabalhar o nosso sentir. Vamos aprofundar de verdade naquilo que realmente importa. Vamos olhar para isso, mas assim, ó, o que realmente importa? Não sei, porque é para ti. Tá aí, como eu fiz a lista é tua, não minha. E aí cada um de nós, por que é um grupo reduzido? Para que a gente tenha um olhar muito direcionado para cada um. E eu vou estar ali junto com vocês, passo a passo. Todo mundo de mão dada, caminhando, tá? Então é isso. É uma mentoria 30 dias e que depois vai ter acesso ao conteúdo que vai ficar disponível por um ano. E vão ser 4 encontros presenciais que a gente vai ter durante essa mentoria. Então, a cada semana, nos sábados, a gente vai ter um encontro, onde a gente vai, eu vou apresentar um conteúdo, ou a gente vai conversar, vocês vão trazer dúvidas, e assim a gente vai trocando. Vai ter grupo também fechado no WhatsApp, e é isso, tá? Então, eu quero falar para vocês que estão aí, que sentirem no coração de vocês de fazer parte dessa mentoria, me chamem no privado, tá bom? Eu tenho também na minha bio um contato de WhatsApp que vocês podem se conectar também por ali. Então é isso. E aí eu vou só reforçar. Para quem é essa mentoria, Beta? Essa mentoria é para aqueles pais que estão sentindo muita dor, que querem mudar, que querem agir em direção a algo que vai trazer muito mais conexão com os teus filhos, mais tempo de qualidade. Sabe? Que vai para aquelas pessoas que estão incomodadas, que não querem mais viver uma vida sem sentido. É para aquelas pessoas que estão trabalhando demais, que estão correndo e não sabem para quê. Para essas pessoas, tá? Que estão desconectadas, que não sabem mais quem elas são. Depois que eu fui mãe, eu me perdi, eu não sei, eu tô tão confusa, tô tão mexida, eu não sei se eu tenho que ser mãe, se eu tenho que ser profissional, eu não sei. Então, é para essas pessoas. Para as pessoas que têm problemas com os seus relacionamentos. Depois que meu filho nasceu, o meu relacionamento virou uma bosta. Desculpa a palavra. Sabe o que acontece, gente? A gente se desconecta, às vezes, do nosso parceiro, do nosso marido, da nossa esposa, por conta do casamento, por conta dos filhos, porque a gente não consegue administrar as emoções, não consegue administrar as relações.
para essas pessoas, tá? É essa mentoria que eu quero fazer. Então, se tu sente no teu coração, vem comigo. Tá bom, meus queridos? Já estamos aí a 1h15, né? Meu Deus. Maravilhosa! Tô te vendo. Viu? Ó, o que eu te falei? Obrigada, viu, Léo, pela presença. Obrigada a cada um de vocês que esteve aí comigo. Quem quiser saber mais, entender mais, me chama no privado, eu tô à disposição. Tá bom, gente? Por hoje eu encerro aqui. Agradeço demais a atenção de vocês, agradeço demais o carinho, a participação, quem esteve aí, e foi incrível, tá? Quem tiver com vontade, assiste desde o início, assiste a toda a série para vocês entenderem, assim, tem riqueza demais nessas lives. Sabe por quê? Porque veio lá de cima, ela é sagrada, ela é divina, tá bom? E com emoção, eu aqui tô me despedindo de vocês, muito, muito, muito feliz por toda a contribuição que veio, tá bom? Um beijo grande e a gente se vê.